Hoje mergulharemos em um tema polêmico e frequentemente debatido nas igrejas. Cristãos podem consumir bebidas alcoólicas? A controvérsia gira em torno de passagens bíblicas que mencionam o vinho, incluindo o famoso episódio em que Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, lá em João capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Muitos argumentam que isso é uma validação do consumo de álcool, enquanto outros apontam para advertências claras contra a embriaguez e comportamentos que desonram a Deus. Nesta exposição analisaremos o significado do vinho na Bíblia, o contexto cultural e linguístico e o que as Escrituras realmente ensinam sobre este assunto. Vamos construir a nossa reflexão com base na palavra infalível de Deus. O vinho aparece em diversos contextos ao longo das Escrituras, sendo associado tanto à bênção quanto à advertência. No primeiro caso, o vinho como um sinal de bênção. Na cultura judaica, o vinho era parte da vida cotidiana e frequentemente simbolizava alegria e prosperidade. Vemos isso lá em Salmos 5:4, os versos 14 e 15. Ele faz crescer a relva para o gado e as plantas para o homem cultivar, da terra tirando o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Aqui, o vinho é visto como uma dádiva de Deus para trazer alegria. No entanto, é importante notar que essa alegria é moderada e não convida à indulgência. Segundo ponto, o vinho como motivo de advertência. A Bíblia também contém severas advertências contra o abuso de vinho. Vemos como exemplo lá em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nota-se que aqui Espírito com E maiúsculo. O abuso do vinho, especialmente quando leva à embriaguez, é claramente condenado. Isso nos ensina que o consumo de vinho deve ser tratado com extrema cautela. Mas e quanto o milagre nas bodas de Caná era vinho alcoólico? Muitos utilizam o milagre nas bodas de Caná como justificativa para o consumo de bebidas alcoólicas. Vamos analisar o texto com cuidado. Lá em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, narra como Jesus transformou a água em vinho, e o mestre Sala reconhece que o vinho era de excelente qualidade. A palavra vinho, no grego, usada na passagem, é inos, que significa tanto referir-se ao suco de uva fresco quanto a vinho fermentado, dependendo do contexto. A questão é, Jesus criou vinho fermentado ou um suco puro sem fermentação? Para isso é importante nós lembrarmos o significado do fermento na Bíblia. O fermento frequentemente simbolizava o pecado ou a corrupção nas Escrituras. Vemos isso lá em Êxodo capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Como também em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Se o fermento é usado como símbolo de impureza, é plausível argumentar que o vinho produzido por Jesus nas bodas de Caná não era fermentado, mas puro, simbolizando a perfeição de sua obra. O princípio central da teologia reformada é a liberdade cristã. O apóstolo Paulo ensina que, em áreas não explicitadamente proibidas pela Escritura, os cristãos têm liberdade para agir, desde que isso signifique glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No entanto, essa liberdade
não deve ser exercida de maneira que leve outros a tropeçar. Romanos 14, 21 complementa: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. O cristão deve avaliar se o consumo de bebidas alcoólicas glorifica a Deus e edifica a comunidade ao seu redor. Então podemos concluir à luz das Escrituras dizendo que o uso de bebidas alcoólicas não é em si pecado. O vinho é apresentado na Bíblia como uma dádiva, mas sempre com um alerta de uso moderado. Segundo, a embriaguez é claramente condenada como pecado, não há concessão ou justificativa para o abuso do álcool. E terceiro, cristãos devem considerar o testemunho. Mesmo que o consumo de álcool moderado não seja pecaminoso, pode ser uma pedra de tropeço para outros, e nesse caso seria melhor abster-se. Uma pergunta final para a nossa reflexão. Se o vinho simboliza a corrupção no contexto do fermento, e a Bíblia nos chama a sermos santos como Deus é santo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, por que arriscar algo que pode desonrar o nome de Cristo? Que cada cristão reflita com sinceridade diante de Deus, lembrando de que nossa vida deve apontar para a glória do Senhor em todas as coisas. Se você foi edificado por essa mensagem, curta, compartilhe e deixe seus comentários abaixo.